Em mais um episódio, eu tenho um prazer de trazer ele de volta aqui, porque a repercussão foi muito boa. Foi muito boa. Muitas pessoas com mais dúvidas, com mais questionamentos a respeito da cirurgia plástica. É com prazer que eu volto aqui com meu amigo, o Dr. Bruno Patel. Seja bem-vindo para mais uma vez estar aqui comigo conversando, tirando dúvidas, esclarecendo, trazendo novidades para aquelas pessoas que querem saber mais sobre a cirurgia plástica e como ela pode ser mais segura através das suas metodologias que você consegue aplicar nas pessoas. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui mais uma vez. E bora difundir conhecimento, tornar o pós-operatório das pacientes em geral mais tranquilo, mais calmo e desmistificar um pouco da cirurgia plástica. Isso é verdade, todo mundo tem isso aí. Você pode me falar qual é o maior público que você tem candidato a fazer uma cirurgia? É muito legal, assim, tem uma estatística que é mundial, ela mudou, sofreu um impacto gigantesco depois da pandemia. E claro que eu tenho um acompanhamento dentro do consultório. Mas disparado, o maior número de cirurgias realizadas, não só na minha clínica, mas no mundo em geral, são pacientes pós-gestação. Então, mulheres após a gestação. Lá na clínica a gente levanta isso, é cerca de 85%. Caramba! Foi do ano passado, é muito alto, né? Caramba, velho. É um número maior. Então, de fato, a mulher ainda é a principal paciente da cirurgia plástica, embora é absurdo o crescimento em pacientes masculinos, né? Também. É bem interessante. Isso foi muito impactado pós-pandemia. Antes isso era um número menor. Então, os próprios procedimentos mudaram depois da pandemia. Mas o que não mudou é prioridade, né? Prioritariamente são mulheres, e em especial pós-gestação. Não, porque realmente a mulher quando passa por uma gestação, o corpo meio que vira pelo avesso. O corpo, uma Ave Maria, ele sofre muito para manter uma vida dentro dele. E são raríssimas as mulheres que conseguem recuperar depois de uma gestação, voltar ao corpo normal. Mesmo assim não tem nem como, né? Porque o corpo ele é tão elástico que vai, estica a pele, volta, a mama cresce para dar leite ao bebê e tudo mais. Mas é muito importante isso que você falou, gostei demais desse aspecto. Eu não tinha noção que essa porcentagem era tão grande assim, né? E assim, quais são os principais cirurgias que você faz nesse pós-parto nas mulheres? O que você levantou é exatamente isso. Então vamos lá. E para te responder essa pergunta de quais são os principais procedimentos realizados numa mãe, né, ou seja, após a gestação, os principais procedimentos estão muito relacionados às mudanças fisiológicas da gestação. Então, são eles: lipoaspiração, mamoplastia e abdominoplastia. Tanto que cunhou-se um nome, né, cunhou-se um nome que nos últimos 10 anos quase só se fala aí sobre mommy makeover, que mudou muito o procedimento, né? Vou falar sobre isso já também com detalhes. Curioso, eu estava pesquisando. Mas, então, por que os principais cirurgias são relacionadas à mama, ao abdômen, e a lipoaspiração com adiposidade localizada, portanto, para tratar essa gordura localizada? Porque durante a gestação as principais alterações estão relacionadas a isso. Há uma alteração hormonal muito grande ao longo desses meses de gestação. A mulher sofre por essas oscilações mensalmente, claro. Na maior parte das vezes, a depender do tipo de terapia anticoncepcional que ela utiliza, mas de modo regular ela sofre alterações hormonais. Durante a gestação, uma chuva de hormônios, cada um vindo em algum momento, no primeiro trimestre, segundo trimestre, e cada um desencadeia algumas alterações. Vamos lá. Alterações de pele, muda a elasticidade, aumento do volume durante a gestação pode gerar estria. Às vezes ela tem uma pele de boa qualidade, porém a genética dela não a favorece de modo que ela ganha algumas estrias. Então a pele dela altera. Entendi. Segunda coisa, que eu gosto de falar das camadas, né? Então, pele. Segunda, gordura. Poxa, Bruno, mas acumula gordura? Cara, é um ganho de peso nem sempre proporcional ao volume do bebê. Então vamos lá, um bebê que nasceu lá com seus 3 quilos, 3,5 kg, tem a placenta, mas em geral, esse ganho ele é maior. De no mínimo 8, 12 quilos no mínimo. Eu já tive pacientes que ganharam mais de 30 quilos. Caramba! Então você imagina, ganhou-se muito peso. Acumulou-se, obviamente, não só no abdômen, acumulou no braço, acumulou na cor. Flancos ali. Acumulou gordura. Então eu tenho a segunda camada, falamos sobre pele, falamos sobre gordura. E a terceira, músculo. Gestação. Aumento da capacidade abdominal, porque está gestando, intra-abdominal, né? Então tá lá dentro, no útero.
isso expande o abdômen. O músculo ele se afasta. E aí acontece aquela famosa diástase, É verdade. que é o afastamento dos músculos ali da barriga. Isso perde cintura. Para algumas pessoas chega a dar dor nas costas. Para algumas pessoas associado a hérnia umbilical, bastante frequente inclusive. Portanto, a gente tem as 3 principais alterações Sim. que geram as 3 principais indicações de cirurgia. Sim. Alteração de pele, provavelmente abdominoplastia e mamoplastia. Alteração de volume, gordura, lipoaspiração nas áreas localizadas e abdominoplastia para corrigir a alteração muscular por conta da diástase. Deixa eu só te perguntar aqui uma coisa, mas realmente a mulher, depois de passar por uma gestação, até a questão da autoestima dela também, como a gente falou no episódio anterior, fica abalada por conta disso. Né? Fica abalada por conta disso. O corpo muda muito, é claro. Que na maior parte das vezes ela está vivendo aquele momento ali, descobrindo, né, a gestação. Então, não só a gestação, mas o pós-parto está descobrindo, né, essa nova etapa com o filho. Sim. Então, é normal, ela muda o foco. Eu falo que ela muda a lente. Sim. Aí, em algum momento, ela põe a lente de novo. Meu Deus, para você reconhecer. Dela mesma, né? dela própria. E é aí que vira a chave. Quando essa chave vira, eu digo que é aí o momento. Para algumas pessoas, isso acontece logo depois, tá, Chalto? Às vezes é assim, ó, 2, 3 meses depois, consultório, quer marcar consulta e cirurgia. Caramba. Já tem paciente que não. Ela tem 1, 2, 3 gestações, está com o filho que às vezes me acompanha no consultório. Portanto, o filho já tem 10, 15. Já tive paciente que me acompanha com 20, filho de 20 anos. É mesmo. Ou seja, para ela tudo bem. Ela não virou aquela chave no sentido de não só se olhar, ou virou a chave, se olhava, mas não se incomodava com o que via. Com o que via ali, né? E é aí que ela demorou mais tempo. Então, cada uma tem seu momento. Sim. Agora, o que é importante é respeitar o momento que leva em consideração segurança para pós-operação. É respeitar o momento que leva em consideração segurança para cirurgia plástica num pós-gestação, que tem seus limites. Mas a autoestima, você está corretíssimo, ela é abalada. Como eu falei, é bem verdade que ela está vivendo um momento novo. Então, às vezes, a autoestima dela está mais em cuidar do filho do que em ser... Porque ela nem pensa mais nela, assim. Nem pensa mais nela. Às vezes, exatamente. Uma mãe, muitas vezes, nessa relação com a autoestima, então, uma mãe, muitas vezes, se sente com a autoestima mais elevada, cuidando bem de um filho ali, saudável, crescendo, do que com o cabelo arrumado, uma mama no alto, sem gordura localizada. Então, depende de cada caso. E isso até é uma coisa interessante, assim, que a expectativa que ela cria na primeira consulta sua é de ser uma mulher melhor, ser uma mulher mais bonita, ser uma mulher mais bem vista pelo marido, desejada também, né? Não que não tenha isso, né? Mas em alguns casos o homem acaba vendo a mulher assim como você não era como antes, mas... Se bem que ele esqueceu que foi ele que fez aquilo tudo, né? Depois que eles tentaram ter filhos e tal, tudo mais. Mas quais as expectativas que elas têm nessa primeira consulta sua? O que elas relatam para você? É muito interessante isso. Porque todo mundo sempre fala sobre o efeito comparação com... Às vezes com mídia, né? Sim, sim. Mas sabe o que a mãe compara? Com ela antes. Verdade. Ela me fala assim, ó. Porque antes da gestação, ou das gestações, eu era assim. Às vezes me mostra foto. Meu Deus. Eu tinha tal formato glúteo. Eu tinha uma mama assim, assim, assado. Então, a comparação é dela. E eu acho isso fantástico, tá? Sim. Eu acho isso genuíno, porque ela já viveu aquilo. Resgatando a identidade dela. Ela não quer viver a vida de outra pessoa. Exato. Massa. Ela quer viver o dela pré-gestação. Cara, achei isso justíssimo. Ela foi lá, realizou um sonho que não era só dela, era dela e do marido. Tem seu filho. E agora ela tem a vontade de viver um corpo que ela já teve e que ela se identificava melhor. Entendi. Isso não é desejar algo irreal. É a gente pensar sobre, o que, além do que é justo, o que está alinhado com a expectativa e o resultado que ela... próximo disso pode chegar. Sim. A gente não volta, não entra numa máquina do tempo chamada cirurgia plástica. Mas, quando eu entendo esse conceito, isso é maravilhoso. Porque isso já me fala sobre volume mamário, me fala sobre contorno. Você já tem um parâmetro, né? Exato. Para seguir. Exatamente. Então a gente não precisa estereotipar ninguém. Isso fala sobre identidade. Menos estereotipo, mais identidade. Tem uma coisa que é nobre. Todo mundo que vai fazer alguma
com procedimento ou Sim. qualquer mudança. Sim. Até corte de cabelo. Sim, é verdade. Tão simples, né? Abraça a sua individualidade. Sim. Quando você abraça a sua individualidade, é só você. Sim. É só você que tem esse penteado, é só você que tem esse formato de orelha, é só você que tem esse formato de lábio, e é só você que tem a capacidade de ter a mama de tal jeito, porque teu tórax é de um jeito, tua areola é de um jeito, teu contorno. Sim. Abraça essa individualidade. Até Isso é fantástico. Ninguém te copia. O corpo, ele tem a sua própria simetria, não é? O lado Exato. direito não é igual ao lado esquerdo também. Exatamente. Tudo mais. Caramba. É único. É indivíduo. É verdade. Não só. Então, assim, esse momento pós-gestação é um momento ápice, assim, dessa procura. E, em geral, a expectativa, na maior parte das vezes, é voltar alguns aspectos pré-maternidade. E todo o sucesso desses procedimentos, como você falou no episódio primeiro que a gente teve aqui, o sucesso de tudo isso depende muito do estado físico e nutricional da pessoa. Por isso que antes de qualquer pessoa se submeter a alguma cirurgia com o Dr. Bruno, ele passa um protocolo inteiro de reorganização corporal sua, para que você não se... Já que a gente sabe que a cirurgia plástica não é um procedimento popular, não é, assim, não é barato. Assim, é um procedimento que você investe no seu corpo. Mas o investimento tem que ser seguro para ele perpetuar um resultado que te agrade aos olhos e que dure por muito tempo. Né? Fale um pouco sobre esse protocolo que você faz com as mulheres aqui. Desde que eu vim fazendo a minha formação, então vim de São Paulo, estou aqui no oeste da Bahia já tem 6 anos, continuo, né, óbvio, seguindo com a formação no mundo afora para onde eu vou. Cada vez mais eu descubro que, além de um bom status clínico, ou seja, físico e nutricional, é muito importante, junto disso está relacionado uma saúde mental. A preparação para a cirurgia, ela é nutricional, ela é física, mas ela é psicológica também. É entender sobre o pós-operatório. Sempre fui muito técnico, Charles. Dá para ver que às vezes eu tento fugir um pouquinho. Isso é muito importante para as pessoas saberem que não é empirismo, não, é ciência. Mas isso é meu. É ciência. No sentido de que eu percebia que na busca que as pacientes tivessem um pós-operatório mais seguro possível, e foi isso que, ao longo desses 6 anos que eu saí de São Paulo e estou aqui no oeste da Bahia, me trouxe bastante popularidade. Sim. Foi essa minha busca por segurança e uma melhor experiência da paciente. Agora, eu percebi que, mesmo eu cobrindo todas as brechas de nutrição e físico, eu não atingia a principal queixa das pacientes no pós. Eu atingia o que tornava elas um baixo índice de complicação, então o número de complicações era baixo. Mas mais do que isso, eu queria que elas tivessem uma experiência boa. Então, eu e ela, em especial o marido ou a mãe, quando eu estava operando a filha, ficavam muito felizes de que elas tinham ficado seguras, com baixo índice de complicação. Mas muitas vezes aquela primeira, segunda semana era uma semana difícil. E muitas vezes ela de fato mas eu queria tornar um pouco menos difícil. Foi aí que 2 coisas aconteceram. Adicionado ao protocolo de uma lista de exames que avalia nutricionalmente, grau de inflamação da paciente, e eu a preparo no pré-operatório, no tete-a-tete, na conversa, eu descubro qual é o maior medo, qual a maior dificuldade dela. E uma vez eu tendo entendido esse gatilho, a gente conversa sobre ele. A gente conversa sobre ele. A gente trata sobre ele. Então, já no pré-operatório a gente levanta isso e a gente começa a falar sobre isso. No pós-operatório, é massivo o tanto de informação para aquele medo que eu e minha equipe a gente oferece. Tá certo. Então ela se sente mais confiante, mais tranquila. Então o baixo índice de complicação que já existia somou-se a uma experiência de fato mais calma. Mais calma, mais agradável. Exato. Inclusive você já deve ter tido também clientes que operaram com outros cirurgiões e vieram operar com você. Isso às vezes acontece. Qual a expectativa que elas criaram quando vieram para você? Qual foram, assim... Claro, não vamos falar nomes aqui, né? Mas qual é a ideia que elas tiveram quando passaram a ser consultadas contigo, passar por seus protocolos,
questão de segurança, a questão do pós-operatório, de uma recuperação. Como existem esses protocolos de uma preparação pré-operatória com vitaminas, minerais e orientação, elas acabaram perdendo essa janela do pré. E isso tem que ser dito já de início. E quando elas chegam até mim, elas chegam por conta de indicação, acabaram que muitas vezes operaram em outras pessoas ou em outros lugares, né, melhor dizendo, e estão longe de casa, e elas esperam ter um acompanhamento semelhante com que talvez outro colega, mesmo fora. Se surpreende, né? Acaba que, uma vez dentro da clínica, quando isso acontece, porque isso não é frequente. E por que isso não é frequente? Porque as pacientes entendem que elas devem acompanhar ou com o médico delas, ou elas ficam sozinhas, muitas vezes. Então, mas quando isso acontece, ela percebe que, primeiro, o acompanhamento não é do Bruno. Entendi. É da equipe do Bruno. Então, óbvio que eu a vejo, a sigo, mas ela percebe que é muito mais do que um indivíduo cuidando de alguém. É um ecossistema cuidando de uma pessoa. Então essa pessoa passa a fazer parte desse ecossistema. Não só físico, como psicológico também. Psicológico, Isso é muito. A pessoa tem que estar preparada para a mudança que vai ocorrer no corpo dela, né? Exatamente. Porque imagina, vamos lembrar que a mãe acabou de sofrer uma grande mudança. Nossa. Mas, poxa, quantas pessoas foram falando para ela como seria? Às vezes ela foi lá ler o livro, viu o vídeo. Ela faz isso com o meu corpo. Ela viu muitas vezes. E ainda assim ela descobre algumas coisas que aconteceram que ela não estava prevendo. Meu Deus. Na cirurgia plástica, embora tenha muita gente que tenha feito, nem todo mundo te conta os detalhes. E são as coisas que aqui muitas vezes a gente tenta contar. Então, nem todo mundo te conta os detalhes. E a segunda coisa, tem muita informação ruim, enviesada. Porque, por exemplo, vou lá e opero. Eu vivo isso o tempo todo no pós-operatório, tá? Vou lá e eu sou operado, fui paciente. Com um mês depois, eu tô super bem. Minha autoestima tá lá no alto. Com 3 meses exato. Eu tô realizando os desejos, os sonhos que eu tinha sonhado, né? E tinham limitações para você conseguir fazer. Quando você, Charlton, vem me perguntar sobre como foi minha cirurgia, eu falo, cara, Charlton, faz, bicho. Bom demais, é legal. Mas não é maldade. Mas eu esqueço de te contar que na primeira semana, poxa, foi meio difícil. Doeu um negocinho aqui. Aí, lá pelas 10 horas da noite, eu tava sem um remédio, eu tive que fazer alguém na farmácia. E fiquei esperando mais um pouquinho. Eu passei, foi tudo bem, sobrevivi. Tanto que eu nem te contei sobre isso. Mas o fato é que eu não te contei. Entendi. Então, quando você passa por isto, você pensa, poxa, tá dando tudo errado. O Bruno me falou que ia ser assim. E não aconteceu comigo. Nenhum ser humano é igual. Entendeu? Por isso você prepara tanto o paciente antes para evitar que isso ocorra, né? Não é sobre dizer, vai ser difícil, você não vai conseguir chegar lá. Não. Você vai chegar lá. Tantas outras pessoas chegam lá. Mas deixa eu te contar, a gente vai ter que junto passar por um caminho que é um pouco mais difícil no comecinho. Que as pessoas não te contam. Isso é verdade. Mas uma coisa que você falou que eu achei interessante demais, o resultado é tão satisfatório depois que ela esquece do que ela passou no começo, desses perrengues, com algumas mínimas complicações que você tenta minimizar antes das pessoas ocorrerem. Mas o resultado é tão satisfatório que, nossa, você, não, pode fazer, vai ser massa mesmo. Tem até meme na internet, já viu? Tem uns memes assim, primeiro dia, depois fala assim, eu nunca mais penso em cirurgia plástica. Rapaz, primeira semana, não é que tá ficando legalzinho? Terceira semana, ficou pra trás aquilo lá. Segundo mês, quando a gente pode operar de novo? Porque é assim, mais ou menos. Então, de fato, tem esse diário do pós-operatório. E, sinceramente, isso acontece para a maior parte dos desafios que a gente tem na nossa vida. Caramba. Seja ingressar numa universidade. A gente lembra da hora que leu o nosso nome, levou o trote ou que estava com o canudo na mão na formação. Caramba, sensacional. Agora, na hora que você estava ralando, estudando... o que eu estou fazendo aqui? Será que vai valer a pena? É isso aí. Mas no fim vale. A gente falando de cirurgia aqui, falando dos aspectos cirúrgicos, eu queria essa aqui, eu estava até vendo as redes sociais aqui do meu amigo, eu vi que ele falava de vários tipos de mastopexia, prótese mamária. Eu queria que você falasse pra gente quais são os tipos de cirurgias que ocorrem na mama.
Maravilha. A mama é uma das principais alterações, né? Na mulher, tanto pré-gestação quanto pós. Em geral, no pré, quem tem alteração de mama, ou é porque ela tem pouco volume, ou porque geneticamente, ou seja, histórico familiar, já tem mais volume e ela talvez quer diminuir. Às vezes tem até uma pequena queda. Então a gente tem que separar em pacientes que têm volume adequado e que não têm volume adequado. Nas pacientes que não têm volume adequado, existem 2 principais caminhos. Um deles, o mais famoso, implante de silicone. E o outro, menos famoso, com resultados ainda não tão bons, isoladamente enxerto de gordura. Entendi. E aí tem a somatória dos 2, mas daí são detalhes mais técnicos, que é implante com gordura. Sim. Mas quem é o soberano aí é o implante. É o implante, né? Então, falamos em mamas que tem pouco volume. Mama que tem um volume adequado, ou a gente reduz, porque às vezes quer diminuir, ou a gente eleva. Quando eleva ou reduz, chama mamoplastia redutora, o nome fala por si só. E a outra é a mastopexia, que cada vez fica mais popular, embora seja um nome técnico, que é elevação da mama. Se tem volume adequado, não precisa de implante. Olha que bacana, tá vendo? Nem sempre precisa de silicone. Se não tem volume adequado, ou tem um volume bom, mas quer aumentar, vai utilizar o implante junto com a mastopexia. Entendi. Então, a mamoplastia de aumento, ela serve para as pacientes que não têm uma pele sobrando ou não tem volume. Portanto, coloca o implante. As outras 2 é ou para reduzir ou para elevar. Existe também um quarto elemento, né, que é um quarto segmento de mamoplastias, que é a reconstrução mamária, que foi inclusive o que eu fiz fellow em São Paulo sobre reconstrução mamária pós mastectomia, ou seja, pós tratamento do câncer de mama. E por que a gente coloca como um outro elemento, um outro tipo de cirurgia? Porque de fato você vai com um olhar diferente para essa paciente. Você muitas vezes tem que reparar um dano, obviamente, que ela não escolheu, né? Claro, mas você tem que reparar esse dano, e esse dano, o que ela quer, na maior parte das vezes, é mais uma naturalidade, uma reparação do estigma que ela acabou desenvolvendo por conta do câncer de mama. Esses são os principais da mamoplastia. E o seguinte, muitas mulheres também falam da questão de sensibilidade do mamilo. Como é que você consegue reconstruir uma mama, que muitas vezes, não sei se isso é verdade, retira o mamilo, depois costura ele de novo. Algumas mulheres, eu fiz a minha cirurgia e perdi a minha sensibilidade do meu mamilo. Sim. Como isso funciona? Está relacionado especialmente à técnica escolhida. Entendi. Não é que tem técnica que perde e técnica que não perde. Sim. Porque senão seria fácil escolher. Sim. É só escolher a que não perde. Mas a técnica que perde, em geral, são aplicadas a mamas de fato muito grandes. E hoje em dia já existem técnicas semelhantes, onde não precisa fazer essa retirada de mamilo e coloca o mamilo. Sim, eu diria que é uma técnica de exclusão. Se você me perguntar, Bruno, você faz com frequência? Fiz há uns 7 anos atrás, quando eu fazia reconstrução de mama. Entendi. Mas é tão pouco frequente. Ainda existe quem faz, tá? E não estou falando que é errado fazer. Mas eu acredito numa experiência melhor de pós-operatório. E se eu puder oferecer a chance para essa paciente de ter uma sensibilidade aumentada, eu vou escolher essa técnica. É por isso que eu não a realizo mais. Mas existe, ela é clássica, onde você tira o mamilo, coloca e de fato perde sensibilidade. Mas volta? Não. Para esta, não. Para as demais, é um pouco relacionado ao acaso. Sim. Por que o acaso? Porque 2 pacientes fazendo a mesma técnica, com implantes iguais, elas podem ter, uma pode e outra não, ter sensibilidade no pós-operatório. Lado bom, isso é pouquíssimo frequente. Para ser bem preciso, de cada 10 pacientes, 5 sofrem algum tipo de alteração, alteração leve. A gente chama de disestesia, uma alteração leve. Das 5, cerca de 2 têm algum prejuízo de sensibilidade. E é um medo, tá? Muito grande das pacientes, a perda da sensibilidade. Quando eu consigo transformar esse número por conta de estatística dos estudos, né? Ela sente muito mais segura e fala, poxa, então isso não é uma barreira. Não, eu achava que era pior. Né? Não é não. Então, disparado, tá? Disparado. A grande maioria das pacientes no pós-operatório de mamoplastia
têm a sensibilidade do mamilo, da mama como um todo, preservada. E as que têm alguma alteração costumam retornar dessa alteração ao longo de 6 meses. Eu vi um vídeo seu essa semana retrasada, umas 2 semanas atrás, fazendo um procedimento chamado blefaroplastia. Blefaroplastia, sim. Eu achei muito interessante esse nome, que realmente depois você faz a cirurgia, a pessoa fica parecendo... Eu digo assim, quem é leigo no assunto, quem não tem costume com isso, falei, meu Deus do céu, arrancou o olho da pessoa. É a terceira cirurgia plástica mais feita no mundo. Oh! A primeira lipoaspiração tem décadas já que a lipoaspiração é a principal, até porque ela é associada a muitas outras. Então, às vezes, tu faz mama, mas faz lipo. Tu faz abdômen, mas faz lipo. Faz blefaro, mas faz lipo. Então, a lipoaspiração já tem 10 anos que é a principal. A mamoplastia é a segunda. E a terceira é a blefaroplastia, que é a cirurgia da pálpebra. Sim. Hoje em dia a gente já tem cai, nossa, assim, diga assim, o seu olhar diz muito para você. Você tem um olhar assim, meu Deus do céu, não é uma pessoa triste, uma pessoa... É por isso que hoje a gente transformou essa cirurgia, até porque às vezes o nome blefaroplastia parece difícil para algumas pessoas. Então, a gente transformou isso em a cirurgia do olhar. Sim. Por quê? Porque quando você opera, na maior parte das vezes, a gente inclui blefaroplastia superior, ou seja, cirurgia da pálpebra de cima, a de baixo e algumas vezes até da sobrancelha. Porque a gente percebe que o olhar é caído, o olhar é cansado. E não dá pra jogar toda a culpa no excesso de pele da pálpebra de cima. Não. Às vezes é do conjunto. Conjunto mesmo. Então, durante a avaliação médica, a gente traça um plano de tratamento que inclui ou não sobrancelha, pálpebra superior e inferior. Eu sou forte candidato a fazer isso. Porque meu pai fez, meu falecido pai fez, meus 3 tios fizeram. Minha avó, às vezes, era tão grande o caimento superior que chegava a tapar o olho da bichinha. Entendeu? Mas de fato tem uma relação genética, porque eu tenho uma paciente que quando chegou comigo, ela tinha 33 anos, quando chegou pra mim, ela já tinha sido submetida a uma blefaroplastia. Com 33 anos? Exatamente. E no exame físico, ela tinha pele pra fazer. Na primeira, ela tinha feito apenas a parte de cima. Na segunda, a gente refez um pouco de cima. Tirou a parte de baixo, não precisou fazer sobrancelha, porque, como eu falei, super jovem. Então, a gente colocou um pouquinho de volume, fez cosmiatria, injetáveis, que melhorou um pouco o aspecto da sobrancelha. Mas, ou seja, ela é super jovem. E ela falando sobre a mãe dela, a mãe dela já tinha feito 3. Obviamente, a mãe dela já tinha mais idade, mas já tinha feito 3. Portanto, tem muita relação com genética, é verdade, por conta de qualidade de pele. E também exposição solar, os cuidados extras, né? O tal do skincare, o que você faz em casa, isso conta muito. Uma coisa interessante, você falou em skincare, eu lembrei aqui de um processo que foi muito popular. Eu acho que até hoje ainda é popular. Aquela questão do, acho que é lifting de fenol. A pessoa passa ácido, ali é um ácido, né, na cara, que a pessoa tira, geralmente tira como é que fala? Tira o couro da cara para poder nascer um novo. Você consegue fazer, se existe algum procedimento cirúrgico que eu acho mais seguro do que você aplicar um ácido no rosto. Ficar um mês dentro de casa, depois tirar aquela máscara toda. A gente vê na internet, nossa, era assim, depois ficou assim. Entendeu? Os peelings, em geral, eles são classificados de acordo com a sua profundidade. Superficial, intermediário e profundo. O fenol é profundo. E o fenol, ele é do século passado. Tá vendo aí? Mas, na verdade, é que eles reinventaram a roda agora com esse boom midiático. Sim. Então, poxa... Antes a pessoa se escondia para tirar aquilo. Agora ela foi para frente de uma câmera e posta ela tirando a pele, né? Então isso deu um novo boom. Que é esse para explicar por que da alta, né? E essa alta é altos e baixos, né? Porque isso foi mais um papo do ano passado. Eu acho perigosíssimo esse negócio. E é esse o ponto que eu ia chegar. Porque sempre entendeu-se no meio médico sobre o quão profundo é e, portanto, a segurança que esse procedimento exige. Mas não é assim que ele é tratado atualmente. Para você ter uma ideia... Analisou assim, né, o negócio. Durante a minha residência lá na Unifesp, a gente fazia o peeling de fenol com o paciente monitorizado com monitor cardíaco do lado. Caramba, porque ele tem uma cardiotoxicidade. O coração, ele pode ser tóxico ao coração. Então pode gerar uma arritmia. Eu desafio as pessoas a encontrarem os lugares onde a maioria dos peelings de fenol são feitos assim. Porque é muito, muito... Quando eu conto isso para paciente, ela fala assim, não, mas eu fiz, eu não tinha nada disso. Então não era. Esse não é um procedimento que eu realizo ali na clínica, né? Até porque os cirurgiões plásticos, dermatologistas,
acabam realizando, e o dermatologista que tem esse conceito de cuidado mais fino da pele Sim. acaba realizando os peelings em geral, porque é uma Sim. gama deles, Sim, né? sim. Mas recomendação para sempre. Não é um peeling ruim, Uhum. mas tem que ser feito com alguém que tem uma habilidade grande para esse tipo de procedimento. Eu tenho uma conhecida que fez uma cirurgia plástica, assim, que acho que não sei se é equivalente a isso, né? Que ela tirou, assim, um filete do rosto, assim, aí puxou o rosto para trás, assim, tudo mais, para dar uma esticada na pele. Funciona. Essa é a ritidoplastia daí, que é a cirurgia da face mesmo. Caramba, velho. Foi a cirurgia de ontem. Pô, você faz, não fiz ontem cirurgia, né? Cirurgia de ontem. Sensacional. A recuperação dela é muito mais agradável do que um peeling de fenol. Com certeza. O efeito do pós-operatório imediato acaba. O fenol também, tá? Mas do pós-operatório imediato, é óbvio que é um mais inchaço. Assim como outros procedimentos da cirurgia plástica. Sim. No longo prazo, a paciente que tem indicação de uma ritidoplastia, ou seja, retirar essa pele e de fato tracionar, puxar, Sim, sim. ela tem se ela tem indicação de uma ritidoplastia, vai ser superior o resultado frente a um peeling, frente a um preenchedor ou qualquer outro procedimento. Agora, se ela tem uma indicação borderline, ou seja, ela está em cima do muro, será que eu vou... se fizer a cirurgia de face, né, a ritidoplastia, eu vou ficar bem, mas se eu ficar o peeling, eu também vou ficar bem, mas não tão esticado, ela está naquela dúvida, tudo bem. Às vezes o peeling é um caminho, até você segurar um pouquinho, atrasa um pouco essa cirurgia, é uma possibilidade. Agora, comparar um resultado com o outro não dá. Não dá, né? Não dá. É superior, acaba sendo superior à cirurgia de corte, porque né? ele tira mais pele. Então você trata melhor a flacidez. Sensacional essa colocação que você deu, né? Interessante, a gente falando sobre isso, é que a cirurgia da ritidoplastia não é uma cirurgia frequente naquela mamãe motivada a fazer as cirurgias pré-gestação. Por quê? Porque a gestação não gera uma grande alteração facial. Não. E você conseguir entender como é fácil o porquê da cirurgia abdominal, lipo e mama serem as principais gestação? Porque é isso que sofre alteração. Sim. Então a rítido, em geral, são pacientes que já estão na sua quarta, quinta década em diante de vida. E aí, né, já por conta de exposição solar, genética, tem flacidez, e aí realizam essa elevação da face. E o rosto realmente é nosso cartão de visita. O rosto tem que estar em dias, intacto ali, para você ter uma boa apresentação de si mesmo. Você tá fazendo bem, tá bonitão. Rapaz, não sei. Aqui que é meu médico, rapaz. Que dia foi? Eu tive lá com o Alberto, né? Conversando com ele. Bruno foi lá, tá? Não, eu vou também, tá? Você tá se consultando porque você tá melhor do que antes. Não posso contar meus segredos. Não posso contar meus segredos aqui. Não me conte. Uma das coisas que as pessoas falam bastante mesmo é com relação ao umbigo. Na abdominoplastia. Eu perdi meu umbigo tá aqui, mas tá uma cicatriz. Conte pra gente o segredo do umbigo. Vai ficar um umbigo bonito. É uma coisa que ninguém nem dá muito atenção, mas quando você faz uma cirurgia de abdômen, eu quero meu umbigo ali. Quero ele bonito. Jeito. Exato. Muito ótimo. Vou te dizer, todas as vezes que a gente pensa em abdominoplastia, que é aquela cirurgia que de fato tira bastante pele, toda a pele abaixo do umbigo vai embora, para isso tu fica com uma cicatriz um pouco maior e tem um umbigo novo. Esses são os dois medos dessa cirurgia. A cicatriz um pouco mais extensa. Fiz um post sobre isso agora. Para tentar explicar sobre isso para os pacientes. Eu vi. Mas então, a cicatriz um pouco mais extensa e o umbigo. Da cicatriz, sobre a cicatriz, não teve esse componente histórico que eu vou contar, mas do umbigo foi. No início das abdominoplastias, os umbigos feitos novos, os novos umbigos, né? Ou seja, pós-cirurgia, eram umbigos maiores, com cicatriz mais evidente. Eles ficavam muito aparentes. Portanto, eles chamavam muito a atenção. Então, a gente sofreu... Hoje a gente sofre, na verdade. Mas a gente sofre hoje por esse estigma do resultado das abdominoplastias antigas. Sim. Mas, graças ao exame físico, na consulta onde os pacientes conseguem ver os resultados de pós-operatório. E graças também às pacientes que são operadas atualmente e que ficam com os umbigos de pós-operatório melhores do que os de pré. Então, graças a ela, é que isso está caindo por terra. Então, o medo do umbigo ele é mais facilmente combatido
durante a consulta, onde ela Sim. consegue ver vários resultados, onde ela olha Você para mostra, né? Você ela olha mostra. para baixo e fala assim, aquele da tela tá melhor que o É meu. melhor que o meu. E isso é uma frase frequente das pacientes. Ah. Tô com uma paciente que ela tinha 6,5 centímetros de diástase, uma hérnia de 3,5 centímetros umbilical. Caramba! Ela não tinha praticamente mais umbigo. Tinha região umbilical, Sim, mas tinha assim, região não, umbilical, não dava uma pra ver cratera o ali no meio, né? a gente fez, obviamente, um Sim. umbigo novo, né? Que bacana, velho. Aí ela tá no 20º dia de pós-operatório, ainda tá se achando bastante inchada. Aí ela, ou seja, não é o momento ainda de fato de ver resultado, Sim. mas ela ainda não vê o resultado final, mas ela já olha pra baixo e fala assim, nossa, como meu umbigo tá bonito, né? Ah! Ou seja, isso é muito legal, Sim. porque aquilo que era um medo, hoje se transformou num troféu. Eu acho isso fantástico. Pra você ver um detalhe do corpo, que muitas das vezes como é que se diz, ninguém dava tanta importância. Hoje a gente vê que é uma das vedetes ali da abdominoplastia, né? A maior parte dos medos estão relacionados a resultado. Isso é verdade. E eu falo isso dizendo, e até um pouco mais sério, com um tom mais triste, porque eu gostaria que a maior parte dos medos estivesse relacionado à saúde, aos riscos. Por quê? Porque todas as vezes que eu viro, quando tá acompanhado com o marido ou com a mãe, né? Tá com a acompanhante. Eu viro para a acompanhante e falo assim, ó, se eu indicasse para ela a cirurgia, se eu tivesse que escolher entre a cirurgia que vai ficar a mais bonita e a mais segura, só tem uma escolha. Qual que você vai escolher? Ela ia falar, a mais segura. Todo mundo. Mas a paciente, ela quer a mais bonita. É Entendi. óbvio que a nossa tentativa é unir essas coisas. Sim. E é por isso que a gente estuda e rala tanto. Isso é verdade. É óbvio. Eu te acompanho e vejo que realmente você veste sua camisa e sua segunda pele. Sim. Mas assim, a gente sempre tem que priorizar a maior segurança. Sim. Mas como a maior parte dos medos estão relacionados aos resultados, a gente cada vez mais tecnicamente Vai fazendo ajuste tentou fino, melhorar o resultado. Sabe o que era interessante? Esses ajustes finos, não é que tem limite, mas eles têm uma certa barreira. Onde passar essa barreira, a gente leva bastante tempo até a criação de técnicas novas, agregar tecnologias. Então são barreiras normais, né? Da tecnologia, da própria ciência. Agora, a percepção de que vislumbrar o resultado final não era no início, mas era no final, cara, isso mudou o jogo. Porque a paciente conseguiu entender que essa sequência de fases, ela não consegue pular fases. Ela pode tornar as fases mais rápidas para chegar num resultado final de modo mais rápido. Sim. Isso é verdade. Isso é ótimo. Mas ela não consegue daqui pular para cá. Entendi. Ela tem que caminhar. Pode caminhar mais rápido, mas ela tem que caminhar. Caramba. E a analogia que eu adoro utilizar é o seguinte. Por quê? Você não consegue pular fases biológicas. Sim. E nós somos seres humanos. Assim como uma planta que você quer que cresça mais rápido. Adubo, em água, em sol. Então, assim como uma planta que você quer que cresça mais rápido, você não fica arrancando folha, Não. tira folha por folha e fala assim, agora eu vou tirar folha para acelerar o crescimento. Não. Não. Sabe o que ela precisa? Sol, água e tempo. Isso é verdade. Posso dar mais sol, posso melhorar a hidratação, algum adubo? Sim, sim. Posso. Isso vai acelerar? Vai. Mas eu não vou conseguir pular. Entendi. Eu tenho que respeitar as fases. Entendi. E quando você entende isso, você percebe que a planta que você acabou de colocar semente não vai te dar uma flor no dia seguinte. Sim, jamais. Do mesmo modo que a cirurgia que você acabou de sair do centro cirúrgico ou do hospital, Amanhã eu vou. tu não vou vai estar em olhar no pé, espelho tá? ou colocar o vestido que você comprou pensando na pós-cirurgia, vestir ele e se achar linda. Faz parte do processo. Apesar de você ter tido casos de pessoa que operou de manhã e saiu com você para jantar à noite, Isso né? sim. Técnicas específicas. Tá vendo? Onde a gente organiza ao máximo no pré-operatório. Para quem no pós-operatório, dor controlada, inchaço controlado. Técnica específica. Entendi. Caso específico. Entendi. É possível realizar. Mas a maior parte das cirurgias, em especial as cirurgias da mamãe, onde vai fazer o mommy makeover lá, Sim. cirurgia mamária, abdômen e talvez uma lipoaspiração. Então, quando a gente faz essa, ela vai passar por um processo de inchaço, que é o principal elemento da primeira fase. Ela vai passar por um processo de limitação de movimento, porque ela ficou mais restrita um pouquinho. Então, ela vai passar por essa fase que cursa ou não, com um pouquinho de dor. Analgésico resolve? Resolve, mas vai ter.
Então, ela não consegue pular. Os processos, né? Para poder chegar. Exatamente. E é por isso que eu chamo a comparação como um inimigo silencioso. Porque a gente compara sem querer. Sim. A gente compara porque viu, não é nem porque alguém tá mandando a gente comparar. Eu vi que fulana já estava trabalhando com 30 dias. Mas é e aí a pessoa se vê com 20 dias. E de fato, essa pessoa que está vivendo aquilo, muito possivelmente vai trabalhar com 30 dias, vai estar vivendo a vida dela. Mas ela se vê com 20 dias e ela olha e fala assim, poxa, mas como que nesses próximos 10 dias a coisa vai andar? Meu Deus. Só que ela esquece que o processo não é linear, Sim. portanto não é uma subidinha assim. Não. Cada um tem o seu risco. Sim. Igual o gráfico de bolsa. Sim. Cada um tem seu risco. Entendi. Mas o fato é que ele não é linear. Sim. E que o pós-operatório para ser perfeito, melhor dizendo, o pós-operatório para ser ideal, ele não precisa ser perfeito, ele precisa ser regular, constante. Entendi. Ou seja, ele não vai subir igual, mas ele vai subindo. Sim, entendi. Constantemente. Entendi. Dias melhores, dias piores. É baixar, então manter o mesmo platô ali, né? Portanto, evolução, né? vigilância. Aconteceu de um dia, eu enchei um pouquinho mais, tudo bem, vai passar por isso. Agora observa. Vamos ver se no outro dia você continua, ou seja, se esse sintoma é progressivo, ou se não, ele não é progressivo, ele apenas apareceu aqui um dia, no outro dia eu já estou melhor. Cara, é isso aí. Sensacional isso aí, né? E como o principal enfoque das pacientes acaba sendo o resultado, por isso que eu bati nessa tecla de que prepará-las nutricionalmente e fisicamente era tão importante quanto psicologicamente. Sim. Porque ela vai passar igualzinho a fulana beltrana pela primeira semana, pela segunda semana e terceira semana. Então, você quer a principal recomendação para você estar bem na quarta semana? Pois invista na tua primeira e na segunda semana. Não investe na tua quarta semana. Não esqueça. Investe na tua primeira e segunda semana. São degraus. Viva elas, exatamente. Caramba. São as escadas. Tu vai degrau por degrau. Mamãe recurva, você falou algumas vezes aqui, como é que fala? Tipo, é uma recalchutagem da mamãe, onde envolve vários aspectos dela, tanto mama, abdômen e gorduras localizadas, né? Esses três aspectos. A gente entendeu recurva, que esses... Bacana, Esse é um produto seu? Não, Mami Makeover é um nome, não é cunhado, é um nome utilizado mundialmente. Entendi. Ali na clínica, como a gente utiliza algumas tecnologias, a gente tem a Mommy Full Body, né, onde a gente faz o corpo todo. Mas, claro, são casos específicos, né? Sim. E mais modernamente, como muitas pacientes já operaram mama e não sofreram tanta alteração na mama, mas sofreram corporal. Sim. Que é o que é o corporal? Gordura localizada, flacidez e a diástase. Sim. O músculo que afastou. Sim. A mama tá legal, ela não quer operar mama. Aí a gente chama essa de Modern Mommy. Por quê? Porque a mamãe moderna, ela já operou a mama, ela não ganhou tanto peso, ela cuidou da gestação. Mas sabe aquela pelezinha que sobrou? Sim, dá para tirar. Associada à tecnologia e técnicas adequadas, a gente consegue, pela cicatriz da cesárea, ou no máximo estender 2 dedinhos pro lado. Eu vi esse vídeo seu lá. A gente consegue estender para tirar a pele quando precisa. Se não há essa necessidade, porque as tecnologias dão conta, pela cicatriz da cesárea, que ela já tem, a gente corrige a diástase, que bacana, trata o músculo. Faz a aspiração, trata a gordura. Tecnologia, trata a pele. Sensacional. Show de bola, né? Isso é muito fantástico. Então, o conceito geral de Mommy Makeover é, como o nome diz, é uma repaginada da mama, né? Porque sofreram as alterações da mama, do abdômen e da gordura. Sim. Então, é a associação dessas cirurgias. Antigamente, elas eram cirurgias mais extensas. Sim. Porque no afã de tentar resolver todos os problemas de uma vez, acabou se deixando um pouco de lado os critérios de segurança. Mas cirurgias mais extensas, maiores, levavam os maiores riscos. Então, hoje em dia, já tem dados bem claros, bem esclarecedores de que a gente... Sim, a ideia é realizar a repaginada da mãe, mas com segurança. Então, se a gente tiver que deixar algum procedimento para fazer num segundo momento, é mais seguro, ponto, e acabou. Próxima página. Vamos para o procedimento seguro. Né? Deixa eu te fazer aqui uma pergunta que está aqui na minha lista aqui. Infelizmente, a gente já está entrando na nossa parte final aqui do nosso podcast. Eu sei que você está lançando um produto novo aí, eu sei que vai ter o pré-lançamento agora nos próximos dias,
Mas você poderia falar para a gente se esse tipo de serviço que você vai estar lançando é só para as pessoas que você operam ou qualquer pessoa do Brasil hoje aqui pode comprar? Você pode apenas dar uma pincelada para atiçar a curiosidade das pessoas entenderem o quanto é importante? Não, vamos lá. Vamos lá. Todo mundo que acompanha o podcast tem que ter seus benefícios. Claro. Então vamos lá. Sim, esse é algo que a gente já vem desde o ano passado desenhando e executando. Porque eu percebi uma coisa na vida. 2016, eu estava fazendo prova para residência médica, cirurgia plástica. E foi um ano extremamente difícil, onde eu abri mão de muitas coisas. Eu já era cirurgião geral, já atendia, enfim. Então, a medicina não é fácil, né? Para começo de conversa. Cirurgia plástica, então. E aí, então esse ano 2016 foi um ano de muita dedicação. E eu percebi que eu passei por todas aquelas etapas. E quando eu passei por todas aquelas etapas que foram muito difíceis, abri mão de muita coisa, desde atendimentos que eu fazia, porque, como eu falei, já era cirurgião geral, já tinha vários contratos em vários lugares, e me mudei de cidade, abri mão de hábitos de vida, como alguns hobbies, para poder me dedicar ao concurso de cirurgia plástica. Porque eu tinha, de fato, eu almejava sonhos maiores, né? Mais audaciosos, né? Exato. E deu certo, foi super difícil, mas deu certo. Ingressei lá na Unifesp, fiquei super feliz por isso, vi minha experiência em São Paulo, que foi fantástica, foi um divisor de águas na minha vida. Mas eu percebi que para eu ter logrado esse resultado, tendo vivido esse bom resultado, eu tive que passar por etapas difíceis. Entendi. E aí eu comecei a analisar, depois de mais de milhares de cirurgias realizadas, que as pacientes tinham um índice baixo de complicação, mas elas tinham as mesmas queixas, que eram queixas relacionadas ao medo, à ansiedade do procedimento. Por quê? Elas não estavam preparadas para o processo. Elas estavam preparadas para o resultado. Então era como que eu, em 2016, não olhar para frente e pensar que eu ia ter que abrir mão de tudo que eu tinha vivido, tudo que eu tinha que abrir para conseguir o meu resultado. Entendi. Se eu não tivesse vislumbrado e desistido, não tinha conseguido o que eu consegui. Sim. E é isso que eu tento trazer para as minhas pacientes. E isso mudou o jogo. Desde que eu faço isso, as pacientes se sentem mais seguras, confiantes e vivem um pós-operatório mais tranquilo. Que bacana. E é por isso que a gente vai lançar no futuro próximo. Agora a gente vem, então, em maio, no início de maio, a gente vem com o pré-lançamento. E na segunda quinzena, a gente já faz o lançamento de um produto chamado pós-operatório sem medo. Pós-operatório sem medo é como o nome diz. É tentar trazer a maior segurança possível baseada numa confiança do teu processo. Onde você mostra os riscos que podem acontecer ali, onde você mostra as táticas para que, se por acaso esses riscos, algum deles acontecerem, você consiga contorná-los de forma com menos abrasividade ao corpo possível, né? A gente aprendeu que apresentar os riscos dava a consciência de que, de fato, o número de complicações é baixo. Isso dava uma segurança. Mas só falar em números, às vezes, era técnico demais. Sim. Então, eu criei um método chamado método Calma, onde, por meio de consciência sobre o processo, você entende as fases que você está vivendo. Então, palavra... né, calma, então. C, o A, autocontrole. Porque ter autocontrole não significa não fazer nada. Significa se controlar em alguns momentos para não fazer algo inadvertidamente. Porque às vezes, você na tentativa de fazer o melhor, você comete um erro. Mas você conhecendo o processo, você vai agir da forma correta. Às vezes, uma atitude desesperada pode botar tudo a perder. Né? Exato. O L, a gente fez uma leitura correta dos sinais. Bacana, por quê? Gente. Olhei no espelho, estou inchada no terceiro dia. Isso é algo esperado. Mas se você não interpretar isso como algo esperado, você acha que isso é um alarme, você entra num parafuso. Entendi. Isso tira toda a sua tranquilidade. Na sequência, a gente percebeu que tinha que ensinar sobre movimento. Entendi. Porque todo mundo quer fazer o movimento, mas conforme a hora que está achando que está bom. Sim. E de fato, isso é relativo. Mas você consegue ler isso. Sim. Então a gente... Depois de ensinar sobre a leitura correta dos sinais, a pessoa consegue entender que hora que é legal de fazer determinados movimentos. E por último, alinhamento com a equipe. Por quê? Porque
às vezes você de fato tem algo que é um sinal de alarme e você precisa orientar. Sim. Então eu precisava ensinar isso. Eu não tenho só que dizer, olha, tudo vai correr bem. Em geral tudo corre bem. Sim. Mas eu tenho que lhe dizer, caso não aconteça bem, faça assim, assim, assado. Sensacional. Então a gente criou, são 6 módulos. Nesses módulos a gente fez mais de 25 videoaulas. Que bacana. São mais de 10 checklists. Com métodos específicos de cada um deles para poder, de fato, tornar isso para a prática, para não ficar isso só no campo das ideias. De fato, assim, tô vivendo isso aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí ela segue. Esses módulos são multiprofissionais, como é que diz? É isso mesmo, é feito por vários profissionais diferentes? Somos eu e Luana, sim, utilizando a nossa experiência de quase 3.000 cirurgias, acompanhando pós-operatório. É muita coisa. Apesar de ser jovem, que o Dr. Bruno já opera há mais de 10 anos, né? Não, eu sou operar há 13 anos. 13 anos? Há 13 anos, que eu sou formado. Caramba, velho. Então, se for somatizar isso aí, deve ter com mais de 10 mil cirurgias. Exatamente. Na verdade, assim, ó, ao longo disso eu percebi que eu precisava prepará-las dessa forma. Entendi. E aí eu cobria a maior parte dos medos e dos anseios dessas pacientes. E é por isso que a gente vai trazer agora. Então, muito em breve para todo mundo. A gente vai lançar, óbvio, em todas as plataformas. Que bom, fico feliz. Muito orgulhoso mesmo. A gente vai lançar em todas as plataformas. Então, de início, vai ser exclusivo do Instagram, esse pré-lançamento. Sim. E YouTube. Entendi. Depois do Instagram e YouTube, a gente migra para LP, porque aí sim a gente vai tornar isso para depois de já feito esse pré-lançamento, mais gente ainda tendo acesso a isso. A gente vai tornar esse público a nível nacional mesmo. E quem quiser se consultar com o Dr. Bruno, quem quiser fazer cirurgia com ele, onde pode encontrar Dr. Bruno Patel? Acho que o mais fácil são as redes sociais mesmo. No Instagram é dr.brunopatel. No YouTube é dr.brunopatel também. Você vai encontrar lá conteúdo sobre tudo, em especial sobre um pós-operatório, como viver ele bem, como viver ele em harmonia, entendendo todas as suas etapas. Nesses canais, a gente tem um monte de link para falar com a equipe inteira, que fica fácil de conversar com todo mundo. Então não é tão difícil assim, gente. Se você mora longe daqui, mora longe da nossa região oeste da Bahia, tanto nas regiões circunscritas entre Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, então não é tão difícil você encontrar Dr. Bruno Patel para realizar seu sonho de cirurgia plástica segura e conhecendo todos os processos que ela pode fazer com você. Considerações finais, meu amigo? Na verdade, eu queria agradecer aqui pelo convite. É sempre uma honra, ainda mais agora nessa época que a gente está num período, né, num momento próximo do Dia das Mães. Eita, então todo mundo vivendo esse momento. Eu adoro falar sobre isso. Eu falo que a transformação das pacientes não é exclusivo dela, é da casa. Sim. Porque muda ela, muda a autoestima. Sim. E quando eles vivem esse novo real, a coisa toda muda. Floresce, então, né? A cirurgia plástica, ela chega perto a um médico de família, só que do ponto de vista cirúrgico. Sim, entendi. Então, eu adoro essa época, falar sobre mães e o impacto que a cirurgia plástica gera nessas pessoas. Então, obrigado pelo convite. E tô pronto para as novas. Não, e vai ter, viu, gente? Não se atenham só a esse episódio. Vão ter mais episódios com o Dr. Bruno Patel, revelando para você os segredos da cirurgia plástica. Um abraço. Um abraço. Esse pode subir todo na íntegra, viu? A gente falou besteira, eu acho que fluiu bem.